Eclesiastes 5, a partir do verso 8. Temos visto, nas últimas semanas, sobre o culto que Deus aceita. E o culto aceitável a Deus é aquele que vem cheio de temor. Sem temor é impossível agradarmos a Deus. Sem temor, não reconhecemos o sacrifício de Jesus. Sem temor, não damos ao sacrifício de Jesus o devido valor. E é o sacrifício de Jesus que nos torna aceitáveis na presença de Deus. Eis a razão pela qual o temor se faz necessário. O temor, o respeito, a reverência, o cuidado diante da pessoa de Deus quando aqui estamos adorando o Senhor. O culto a Deus é a atividade mais sublime que nós podemos ter nessa vida. Por isso nós não podemos fazê-lo de qualquer forma ou conforme nós entendemos, mas temos que fazer conforme a palavra de Deus. Quando nós rendemos a Deus um culto, da forma como Ele requer, da forma como Ele exige de nós, da forma como Ele nos capacitou a fazer por meio de Jesus, somos então confrontados pela palavra de Deus. No culto a Deus, a palavra dele é o centro das nossas atenções. Não só guiando cada parte do culto, mas especialmente quando Deus, por meio dela, nos instrui. Também nós somos conformados ao caráter de Cristo. O nome disso é santificação. A palavra de Deus nos santifica. O Senhor Jesus mesmo, orando ao Pai, Ele pede isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não existe outra forma de sermos santificados sem a palavra de Deus. Ela é quem nos santifica. É a palavra de Deus que nos purifica. O resultado imediato deste culto aceitável a Deus, o resultado imediato da palavra de Deus ministrada em nosso coração no culto, é que nós adquirimos sabedoria para viver. Nós adquirimos sabedoria para viver de acordo com a vontade de Deus, para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos cada vez mais de Cristo numa vida santa e piedosa. Pois nós recebemos a orientação da palavra de Deus para nós, para a tomada de decisões. E é muito importante a gente entender isso. Porque nós temos uma ideia um tanto quanto mística sobre tomar decisões. A gente ora a Deus pedindo: Senhor, mostra para mim a tua vontade. Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? E nós esperamos que algum sinal venha do céu, alguma manifestação poderosa de Deus aconteça, nos mostrando o que nós devemos fazer. Meus irmãos, essa é uma maneira errada de se viver. Deus já nos deu a sua orientação e ela está aqui. Cabe a cada um de nós tomarmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra, conhecermos a palavra de Deus e então tomarmos decisões de acordo com o que a Bíblia diz. Por exemplo, se eu estou com dificuldade de amar uma pessoa, o que a Bíblia diz? O amor seja sem hipocrisia. Amai-vos cordialmente. Ame de coração um ao outro. Já está aqui. Eu não preciso de um sinal de Deus me mostrando como eu devo amar alguém. A Bíblia já diz. Isso é ser crente. O crente é aquele que pauta a sua vida pela palavra de Deus. Então, quando aqui no culto ao Senhor a palavra de Deus é ministrada, o nosso coração tem de ser confrontado, o nosso coração tem de ser transformado, santificado por meio da palavra. Pecados têm de ser abandonados. A busca por uma vida de santidade que agrada ao Senhor deve ser o objetivo da nossa vida. É assim que funciona.
O desígnio de Deus, a vontade, o desejo de Deus, enquanto cultuamos da forma como Ele requer, nos transforma naquilo que Deus quer. Repito, o desejo de Deus para a sua vida, enquanto você cultua a Deus da forma como Ele quer ser cultuado, transforma você naquilo que Deus quer que você seja, ou na pessoa que Deus quer que você seja. O salmista captou muito bem essa ideia quando falou sobre os ídolos, lá no Salmo 115. Eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, suas mãos não apalpam, seu nariz não cheiram, têm olhos, mas não veem. Tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fabricam e os adoram. Em outras palavras, nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos, ou a quem adoramos. Então, se adoramos a Deus conforme o sacrifício de Jesus, conforme a obra de Jesus, nós seremos transformados conforme o caráter de Jesus. Seremos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Se adoramos a Deus por meio de Jesus, Deus opera em nosso coração essa transformação maravilhosa, ao que chamamos de santificação. Mas se o seu coração corre para ídolos, preste atenção, você se tornará semelhante aos seus ídolos. E aqui, no trecho que vai do capítulo 5, do versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12, portanto o restante do capítulo 5 e o capítulo 6, até o verso 12, nós temos dois assuntos aqui, que nós discorreremos sobre eles nas próximas semanas. Primeiro, é a busca incansável pelo dinheiro e pelas posses. Como isso é perigoso. Versículos 8 ao versículo 20 do capítulo 5. Nas próximas semanas veremos eles. E no capítulo 6 nós temos o descontentamento do coração, que é escravizado pela ilusória satisfação que o dinheiro promete. Ou seja, no capítulo 5, restante do capítulo 5, nós veremos como que o dinheiro escraviza a pessoa, e no capítulo 6 nós veremos como que a pessoa escravizada pelo dinheiro, ela se torna iludida, se torna enganada, e uma vida totalmente vazia. Então, foquemos aqui, por enquanto, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 20. Hoje nós não veremos todos esses versículos, não teremos tempo para isso. Hoje eu ficarei com você apenas no versículo 8 e 9. Começando hoje, vejamos o seguinte tema: colocando o dinheiro no seu devido lugar. Sobre esse assunto que eu falarei com você nas próximas semanas, colocando o dinheiro no seu devido lugar. Veja bem, estamos falando aqui sobre um ídolo, ou de algo que Deus dá para nós, mas que se não tomarmos cuidado, nós o transformamos num ídolo que rouba o nosso coração, que escraviza o nosso coração e nos afasta de Deus. Vamos falar mais sobre o dinheiro. Aí talvez você esteja pensando, puxa vida, mas Salomão vai falar sobre esse assunto de novo. Pastor, o senhor vai pregar de novo sobre esse assunto? Eclesiastes já falou sobre isso tantas vezes, eu já aprendi tantas coisas sobre o dinheiro nos primeiros 4 capítulos de Eclesiastes. Vai repetir, vai de novo, né? Bem, eu não sei você, mas eu penso que a repetição não só é um recurso didático muito importante. Aliás, se você quer memorizar alguma coisa, você tem que repeti-la várias vezes. E quando você, pelo exercício, você vai repetindo algo que você aprendeu, aquilo se torna um hábito na sua vida. A repetição é uma coisa boa. Ainda que os educadores modernos tenham verdadeira ojeriza para a repetição, né? Dizem que isso é formatar a cabeça da pessoa. Bem, eles estão formatando do jeito deles e estão deformando. Então, a repetição é uma coisa boa, é um recurso muito bom, inclusive para a educação de filhos. Aliás, Deus é um Deus que repete várias vezes, né? A prova está aqui, estamos repetindo esse assunto.
Só que na repetição que a Bíblia faz, se nós estivermos atentos, nós veremos que novos elementos são acrescentados, novas verdades são trazidas. Então não há nada de monótono na repetição que a Bíblia faz, desde que nós estejamos atentos. E eu quero convidar você a ficar atento, para você aprender mais verdades sobre o dinheiro e a forma como você deve usá-lo, colocando o dinheiro no seu devido lugar. Aí talvez você já esteja pensando, o devido lugar do meu dinheiro é na minha carteira, né? E ele não fica ali, vai rapidinho, né? Vai embora rapidinho. Então, é porque nós precisamos saber como cuidar do dinheiro. Vamos lá. No versículo 1 ao versículo 7, então nós vimos Salomão falando sobre o verdadeiro culto, que é aquele que é exclusivo a Deus. E Deus não, preste atenção, Deus não divide a sua glória com nada e com ninguém. Deus não divide o seu coração com ninguém. Ou você é exclusivo de Deus, ou você não é dele. O apóstolo Pedro entendeu isso e repetiu uma fala do Antigo Testamento: nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Deus não aceita dividir o seu coração com alguém ou com alguma coisa, muito menos com bens materiais. Se você é de Deus, seja só dele, de mais ninguém. E se você não for exclusivamente de Deus, você será o escravo de muitas coisas, de muitas pessoas. Sua vida será uma infelicidade só. Vamos lá. O altar do nosso coração é disputado o tempo todo pelos ídolos. E um dos principais ídolos que temos é o dinheiro. Eu vou dizer algumas frases aqui que eu espero que você nunca tenha feito dessas frases uma regra para a sua vida. Vou repetir algumas frases aqui que você já deve ter ouvido isso. E espero que você não tenha dito isso, mas se diz, peça perdão a Deus e siga em frente. Primeiro, dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Já vi muita gente dizer isso. Ou então, se o seu dinheiro não traz felicidade, dê ele para mim e viva feliz. Dinheiro não traz felicidade, mas quando a gente tem, a gente fica feliz, não é mesmo? São algumas frases que a gente escuta por aí e elas têm um fundo de verdade. Mas a questão é, qual felicidade o dinheiro compra? Qual a felicidade ele não te dá quando você não tem ele, não tem o dinheiro? E você faz de tudo para ser feliz? Você faz de tudo para tomar dos outros o que é dos outros, para ter um pouco mais? Vamos lá. Dinheiro não traz felicidade e nem compra, nem manda buscar. O dinheiro pode perigosamente sufocar a adoração a Deus no seu coração. Essa fala não é minha, essa fala é do pastor Emílio Garofalo Neto. E eu concordo com ele. Repito, dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade, não manda buscar. O dinheiro pode perigosamente sufocar a adoração a Deus em seu coração. Cuidado. E justamente por não temerem a Deus e não adorá-lo, os homens colocam o dinheiro como um ídolo, um substituto de Deus nos seus corações. Eles creem que o dinheiro, se eles tiverem mais e mais dinheiro, eles terão mais e mais satisfação. E entenda, a única pessoa que pode satisfazer o seu coração é Deus. É impossível o dinheiro satisfazer o seu coração. Quanto mais você tiver, mais você quererá. O dinheiro não pode satisfazer o seu coração. Entenda isso. Especialmente o dinheiro mal utilizado. Vejamos, aqui no versículo 8 e 9, e depois nos outros versículos nós veremos outras situações ou outras
coisas que o dinheiro mal utilizado, eu quero especialmente falar sobre o dinheiro mal utilizado, porque o dinheiro, sendo bem utilizado, ele glorifica a Deus. O dinheiro sendo bem utilizado, ele é bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. O dinheiro bem utilizado, ele não escraviza o seu coração. Então, tudo que eu vou falar aqui é sobre o dinheiro mal utilizado, tanto o dinheiro desejado avidamente pelo nosso coração, na tola esperança de que seremos satisfeitos se tivermos mais e mais dinheiro, e também o dinheiro mal utilizado. Mas o que o dinheiro mal utilizado traz consigo? Versículos 8 e 9, eles trazem, o dinheiro mal utilizado traz opressão e injustiça na sociedade. Vamos ler o texto? Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Vamos ficar com esses dois versículos e tentar entendê-los um pouco mais. Em cada nível da sociedade, nós vemos opressão. Nós já trabalhamos sobre esse assunto anteriormente, no capítulo 3 e 4, sobre a opressão. E aqui, novamente, Salomão retoma esse assunto, falando da opressão, da exploração e da injustiça sendo praticadas por quem tem a oportunidade de fazê-lo. Ele fala aqui de pessoas de uma hierarquia ou de uma burocracia. Aqueles que estão num alto posto têm acima de si outros que estão acima deles e outros estão acima desses outros ainda. Assim é a sociedade desde os tempos antigos. Desde a antiguidade nós temos a sociedade nessas, vamos dizer, nessas classes sociais ou nesses patamares, né? E não importa o regime de governo ou o sistema econômico de um povo, sempre veremos opressão, exploração e injustiça. Não importa, hoje, nos nossos dias, não importa se é comunismo ou se é capitalismo. Não importa se é socialismo ou se é liberalismo, não importa. Em qualquer regime, vemos pessoas levando vantagem, oprimindo os que estão abaixo deles e explorando. É claro que, numa visão comunista, marxista, não tenha dúvida, a exploração é muito pior. Muito pior, não tenha dúvida disso. Mas eu não estou aqui para defender essa ou aquela visão econômica ou política. Eu estou aqui para dizer que onde o ser humano está presente, existe corrupção. O coração do homem é a essência, é a fonte da corrupção. Não é um sistema de governo, ainda que uns possam corroborar mais do que outros para a exploração, mas não é um sistema de governo que faz isso, mas é o coração do homem. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, 9. E lá, Deus, por boca do profeta Jeremias, declara: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Na mesma direção nós vemos o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 15, verso 18 e 19, o Senhor Jesus declarando, Mateus 15, 18 e 19, ele declara o seguinte sobre o coração humano, e não é nada agradável o que ele diz, mas é a verdade. Mateus 15, 18 e 19, mas o que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem, ou seja, o que sai do coração do homem.
porque do coração procedem maus desígnios, maus desejos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Obviamente a contaminação que o Senhor Jesus está falando aqui é a contaminação espiritual, né? Se você comer alguma coisa com a mão suja, você vai pegar uns vermes, você vai ser contaminado por alguns vermes aí, então toma cuidado. Mas quando ele diz isso aqui, ele está falando da contaminação espiritual. Tiago vai dizer a mesma coisa. Vá comigo lá na carta de Tiago, capítulo 4, verso 1. E Tiago, na mesma direção do Senhor Jesus, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, no vosso coração, no seu ser? De onde que surgem as disputas entre as pessoas? Do coração delas. É o desejo de ter o que o outro tem que faz com que alguém se torne inimigo e contenda com a outra pessoa. É o coração. O problema seu e meu é o nosso coração. Não é o vizinho, não é a pessoa que está do nosso lado, não é o nosso próximo, é o nosso coração. E se você hoje está sendo oprimido por alguém, não se assuste, um dia você poderá ser alguém oprimindo outra pessoa. Sabe por quê? Porque somos corruptos. E não é mal só do brasileiro, não, é mal do ser humano o tirar vantagem, o ter a oportunidade de tirar vantagem de alguém e tirar vantagem. Isso aí é mal do ser humano. Por isso Salomão diz: se vires em alguma província, ele começa lá no verso 8, né? Se vires em alguma província, Salomão cita aqui a estrutura social da sua época. O seu reino era dividido em províncias. E ele tinha lá os responsáveis por cada província, por cada região. Hoje nós temos os estados, hoje nós temos os municípios, os estados, que formam a União Federal. É a estrutura dos nossos dias. Mas seja nos dias de Salomão, ou seja em nossos dias, acontece a mesma coisa. Sempre houve e sempre haverá opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça. Sempre vai haver isso. E isso só vai acabar quando Cristo vier instaurar o seu juízo final e nos levar para a glória eterna. Somente lá no céu não teremos essa desgraça. Mas aqui nessa vida nós veremos isso. E quando Salomão diz: não te maravilhes de semelhante caso, obviamente ele não está dizendo assim: não se importe se você está vendo injustiça, se você está vendo numa burocracia alguém levando vantagem sobre os outros e oprimindo os outros, não se importe. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz que é para nós não nos maravilharmos dessa situação, obviamente aqui ele está mostrando para nós que o servo de Deus, ele não deve esperar grandes coisas desse mundo. Nesse mundo é só isso que a gente vai ver mesmo. Ele não está dizendo que nós devemos fazer vistas grossas. Você está vendo alguém prejudicando o outro e você pode fazer uma coisa para impedir esse prejuízo e você não faz. Salomão não está dizendo: não, deixa para lá, não se maravilhe com isso não. Pelo contrário, nós temos que fazer alguma coisa. O crente não pode cruzar os braços diante da injustiça e ficar calado. Ele não pode fazer isso. O servo de Deus não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 13, verso 6. O verdadeiro amor, o amor de Deus em nosso coração, nos faz repudiar a injustiça e ficarmos felizes quando vemos a verdade sendo revelada. E em várias partes da Bíblia, nós cristãos somos admoestados a não nos conformarmos com a injustiça. Por exemplo,
Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 19. Deuteronômio 16, 19. E a palavra de Deus diz: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Veja que alguém sábio, alguém tido por sábio, se ele se descuida um pouquinho só que ele se descuida do seu relacionamento com o dinheiro, e se ele tiver a oportunidade de receber um suborno, ele vai ficar cego e vai aceitar o suborno. O suborno, ele cega os olhos dos sábios e, no mesmo tempo, subverte a causa dos justos. Mas espera aí, se eu sou justo, se eu ando de forma justa diante de Deus, por que então eu vou sofrer com a maldade dos outros? Eu não posso. Preste atenção, Salomão está dizendo o mesmo que Deuteronômio 16, 19 está dizendo. Neste mundo, nós somos passíveis de encontrar essa situação, mais do que nós esperamos. Agora, independentemente se esse mundo está cheio de maldade, cheio de perversão, o crente tem que fazer o seu papel sendo justo. É nosso dever combater a injustiça, começando pela injustiça que acontece perto de nós, começando pela injustiça que nós podemos vê-la acontecendo do nosso lado. Nós devemos combater a injustiça. Miqueias capítulo 6, versículo 8, abra sua Bíblia comigo lá, Miqueias 6, 8. Veja o que Deus requer de cada um de nós. Veja só o que Deus espera e requer de cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus, Miqueias 6, 8. Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E o que é que Deus pede para cada um de nós? Obviamente aqui, Ele não está pedindo, suplicando, Ele está mandando, é uma ordem de Deus. O que é que Deus ordena para cada um de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, na prática da justiça, nós não podemos deixar de ser misericordiosos. Sabe por quê? Porque nós também somos propensos a cometer erros. No julgar o erro de alguém, no aplicar a justiça em relação ao erro de uma pessoa, devemos ser misericordiosos. E enquanto somos misericordiosos, também devemos andar com humildade na presença de Deus. Porque no menor sinal de soberba em nosso coração, nós deixaremos de ser misericordiosos e ao aplicarmos a justiça, seremos injustos. Deus requer de nós que andemos, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente na presença dEle. O que Salomão então está dizendo para nós aqui no capítulo 5, verso 8, é que não devemos ficar admirados quando virmos alguém cometendo uma injustiça, como se isso fosse algo inédito. Nossa, mas o fulano fazendo isso, que absurdo. Não te admires não, irmão.
no passado ou há pouco tempo alguém fez a mesma coisa e ainda muita gente vai fazer isso. Ainda que não seja algo inédito ou impossível de acontecer, mas nós não devemos nos admirar no sentido de ficar escandalizados. Olha, que absurdo. Não, infelizmente, nós estamos no meio, como disse Isaías, no meio de um povo de lábios impuros, e somos também impuros, e precisamos ser purificados, santificados pela palavra de Deus, para não agirmos igual a eles. O que Salomão então está dizendo aqui para nós, é que não devemos ficar admirados, como se a injustiça fosse algo inédito. Puxa vida, mas não é possível que a pessoa fez isso. Infelizmente, vivemos num mundo injusto, onde a injustiça impera, e por isso mesmo, nós que fomos revestidos com a justiça de Jesus, devemos lutar contra toda forma de injustiça. Começando pelas nossas próprias injustiças. Quantas vezes nós somos injustos com as pessoas? Quantas vezes as nossas ações são malignas e são maldosas com as pessoas? Somos injustos. Lute contra a injustiça, começando pela injustiça que está no seu coração, nas suas ações. Lute contra elas. Mas não pare aí, continue lutando contra a injustiça, onde quer que você a encontrar. E não fique aí assustado, admirado, ao ver uma injustiça acontecendo, porque isso, infelizmente, é comum nesse mundo caído, nesse mundo depravado. O fato de não sabermos exatamente qual tipo de injustiça Salomão está se referindo aqui, dá ainda mais peso ao seu argumento, porque mostra que qualquer forma de injustiça deve ser repudiada por nós. Qualquer forma de injustiça, por mais simples que seja, deve ser repudiada por todos nós, especialmente falando de Brasil, né, irmãos? Nosso país é uma fábrica de corrupção, é uma fábrica de injustiça, né? Mas se quisermos ver algo, uma condição um pouco melhor no nosso país, ou menos pior, nós temos que combater a injustiça aqui embaixo, começando aqui. A nova versão transformadora, uma versão da Bíblia, ela traz esse versículo da seguinte forma, e eu achei muito esclarecedor. Não se surpreenda se em toda a terra você vir os pobres sofrendo opressão pelos poderosos, e a injustiça e o direito sendo pervertidos. Cada oficial é subordinado a uma autoridade superior, e a justiça se perde em meio à burocracia. Onde existem corações corrompidos pelo pecado, sempre haverá opressão, exploração e injustiça. E onde existe burocracia, em vez de uma organização, existe um terreno fértil para a corrupção. Por isso que o Brasil é do jeito que é, irmãos. Mas não só por isso. A nossa burocracia já é fruto do nosso coração corrompido. Quando a gente vê a burocracia, se você vai tirar um documento na prefeitura, meu Deus, é um parto. É uma burocracia, é cheio de caminhos aqui e ali, e aí sempre você escuta alguém dizendo assim, bem, a gente pode dar um jeito nisso, né? A gente pode dar um jeito nisso, a gente já sabe que jeito é esse. Não pague suborno, não dê suborno para ninguém, não pague, não caia, não dê propina para ninguém, irmãos, não contribua com isso. Mas se eu fizer isso aí vai facilitar tanto a minha vida. Não faça isso. Nem que você sofra um dano ainda maior, mas não contribua com isso. É seu dever combater essas injustiças. Denunciar, se for o caso, denuncie, mas não participe. Não participe. Neste mundo conviveremos com as injustiças.
mas nós não podemos conviver com elas pacificamente. Temos que combatê-las. Mas não só a burocracia ou a má burocracia, porque a boa burocracia facilita a vida da gente, né? Mas a má burocracia, né? Não somente ela é uma fonte de desgraça. Salomão continua no verso 9 dizendo, no verso 8 ainda dizendo, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. Então, a hierarquia, ele está falando de uma hierarquia. Assim como a burocracia devem ser para o bem comum de uma sociedade, para a manutenção da ordem. Mas infelizmente existem aqueles que querem se aproveitar dessa ordem para encher os seus bolsos. E aí? Vamos cruzar os braços? Não. Vamos combater. Vamos combater. Fazendo o que a Bíblia nos manda fazer. Vamos agir contra a injustiça. Pastor, mas há pouco nós lemos que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Se eu denunciar ele... Não, mas aí não tem nada a ver. Pagar o mal com o bem significa alguém prejudicou você, você vai e faz o bem àquela pessoa. Mas quando você encontrar alguém fazendo mal que vai afetar outras pessoas, então você deve agir contra. Simples. Do seu direito Deus está cuidando. Mas Deus pode usar você para cuidar do direito de outra pessoa. É aí que você tem que agir. Bem, o versículo 9. E o versículo 9? O que dizer dele? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Esse versículo, a tradução dele é uma tradução difícil. E até outras versões que nós encontramos, elas trazem um pouco de dificuldade. Mas, no geral, o que Salomão está dizendo aqui para nós é que até mesmo o rei tira proveito desse sistema. O mais alto posto ali era o rei. E abaixo do rei os subordinados. Abaixo desse grupo tinha esse, abaixo desse tinha esse. E aí Salomão diz assim, todo mundo está tirando a sua casquinha, todo mundo está tirando o seu proveito. Isso até o rei se beneficia. O camponês lá produz, rala, o ano inteiro produzindo. Quando ele colhe, aí vem o oficial e leva uma parte, vem o outro, pega um pedaço, pega um pouco e assim por diante. E ele sabe que ele tem que pagar esses impostos para manter a ordem, para ter um exército para defendê-lo caso o inimigo venha. O exército, para ser mantido, precisa dos impostos para manter o exército. Nos nossos dias não é muito diferente, aliás, é bem parecido. Nós temos todos os serviços públicos aí, né, para o público, que são pagos com os nossos impostos. Bem, deveriam ser, né? Eu confesso que eu não acharia nem um pouco ruim pagar o que eu pago de imposto, se eu visse os impostos sendo devidamente usados corretamente para o bem da nação, né? Eu pagaria com alegria. Mas essa coisa é mais antiga do que o nosso Brasil. Essa coisa de tirar proveito dos impostos é algo muito antigo. E aí? O que nós vamos fazer? Eu quero trazer para você aqui algumas aplicações práticas para isso. Primeiro, é impossível passarmos por esses versículos sem pensarmos na dura realidade do nosso país, não é mesmo? Um país tão rico, com tantos recursos naturais, cobiçados por muitos outros países, mas um país que tem governantes tão iníquos, governantes tão gananciosos, ladrões, bandidos, ex-presidiários. Um governo amparado por um judiciário que solta traficante do mais alto calibre
só por causa de um errinho ou outro ali no processo. Um país que está fazendo de tudo para desarmar os policiais e não faz nada para desarmar os bandidos. Não dá vontade de fazer as malas e ir embora? Lá fora está muito melhor, não sei. Nunca fui para lá para saber. Pelo que eu vejo de algumas pessoas, parece que está melhor. Não sei. Irmãos, o único lugar que vai estar melhor é lá no céu. Não só melhor, lá vai estar perfeito. Nesse mundo, não importa para onde a gente for, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Talvez em alguns lugares menos do que aqui, mas veremos. E aí? Como lidar com isso? Porque Deus permite que os justos, os filhos dele, estejam à mercê dessas pessoas. Diante de tudo isso, nós, filhos de Deus, como nós devemos agir? Primeiramente, não deixe de pagar seus impostos. Não deixe de pagar seus impostos, nem mesmo sob a justificativa de que esse governo está nos roubando, ele está nos explorando, ele está administrando mal. Sim, não discordo de você, do começo ao fim, tudo isso é verdade. Mas nós não temos o direito de não pagar impostos. Não burle a lei, por mais tentador que seja. Daqui a 2 meses, declaração do imposto de renda, né? Como alguém falou esses dias, dá vontade de fazer isso, né? Faça a sua declaração para o imposto de renda. Declaração, imposto de renda, eu te odeio, pronto, já declarei. Dá vontade de fazer isso, né? Mas não é essa a declaração, né? A gente tem que fazer a declaração. Faça a declaração. Mas aqui eu consigo escapar do fisco. E aqui eu consigo dar uma burlada, aqui ninguém vai perceber. Não faça isso. Mesmo que a Receita Federal você não caia na malha fina, existe a malha eterna, a malha santa de Deus. Dessa ninguém escapa. Não faça isso. Faça o que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê a esse mundo o dinheiro, mas não deixe de dar a glória a Deus através de uma vida exemplar. Dê a César, dê ao governo o que ele quer dinheiro, dá paciência. Mas não sonegue impostos, porque se você sonegar impostos, você estará deixando de dar a Deus o que é dele, a honra e a glória. Em segundo lugar, ore pelos governantes. Sei que está difícil. Eu sei que tem hora a vontade da gente é fazer aquelas orações imprecatórias, né? Senhor, mata aquela miséria que está lá em cima. A vontade da gente é essa. Ou então a gente dá um banho de piedade na oração e diz assim: Senhor, converta ele. E no mesmo dia, leve ele. Faça como aquele outro ladrão, amigo dele lá da cruz. Dá vontade de fazer isso, né? Não tem nada de piedoso nisso, não. Ore pelos governantes. Quando Paulo disse isso, ele vivia sob um governo, ou sobre um império, onde o imperador mandava matar. Não prendia, não, mandava matar. E não era escondido, não, era às claras, para todo mundo ver. Ele mandava matar. Cristãos foram trucidados nas arenas. E Paulo disse: ore pelos governantes, para que nós tenhamos vida tranquila. Uma vida um pouco mais tranquila, ore por eles. É nosso dever. A oração é a única arma eficaz que temos. E meus irmãos, que arma? Que arma? Se alguém pode mudar tudo isso, esse alguém é Deus. Deus pode remover esses governantes e colocar outros. Assim como foi. Meus irmãos,
Alguém só está no poder porque Deus permitiu. Se eu não crer assim, eu vou rasgar a Bíblia e vou abandonar a fé e vou viver de forma ímpia. Deus está no comando desse país, sim. Se Ele está aprovando, é outra história. É outra história. Quem governa esse país, assim como o mundo todo, esse alguém é Deus. E os poderosos desse mundo não passam de peões no tabuleiro divino. Deus faz o que Ele quer. Provérbios vai dizer que Deus move o coração do rei segundo o seu querer. Até o rei, quando toma decisões, o líder, quando toma decisões, ele acha que é ele que está decidindo. Deus é quem está movendo o coração dele. E às vezes Deus pode mover o coração do ímpio para uma maldade, porque Ele tem um propósito nisso. Pastor, mas Deus está fazendo mal? Não, Deus não está fazendo mal, não. Deus pode mover o coração dos governantes. E eu creio piamente que quando uma nação ou quando uma igreja tem um péssimo líder, é porque esse povo está precisando ser disciplinado. Uma igreja que tem um péssimo pastor é porque ela está sendo disciplinada por Deus. Uma nação que tem um péssimo governante está sendo disciplinado por Deus. O Brasil está sendo disciplinado por Deus pelas mãos desse governo. Mas e aí? Devo continuar orando por ele. É meu dever. Deus não disse: ore pelos governantes somente quando eles forem bons. Não. É para orar por eles. Por fim, não se esqueça que Deus lhe está preparando para a glória eterna. E certamente o gerar em seu coração desapego pelas coisas materiais faz parte desse processo divino em sua vida. Se esse mundo aqui ficar extremamente confortável para nós, facilmente a gente vai deixar de querer a glória eterna. Se do jeito que está, tem crente que está com medo de morrer porque não quer morrer, quer continuar vivendo 200, 300 anos se fosse possível. Imagina se esse mundo não tivesse injustiças, tivesse tudo de bom aqui, ninguém queria ir para a glória eterna. A bem da verdade, Deus está num processo de desapego, Ele está fazendo a gente se desapegar desse mundo, se desarraigar desse mundo, para estarmos cada vez mais ligados à eternidade. Nenhum governante nesse mundo, por mais sincero e honesto e dedicado que seja, conseguirá acabar com a corrupção nesse mundo e as injustiças que oprimem as pessoas. Nenhum governante, por melhor intencionado que ele seja, por mais capacitado que ele seja. Veja o estado de São Paulo. Não estou aqui fazendo propaganda para ninguém não, tá? Mas o que é verdade a gente tem que dizer. Nós temos um excelente governador. Temos um excelente governador. E ele dá um passo contra a corrupção. A corrupção dá 10, 15 passos à frente. Ele consegue melhorar alguma coisa na segurança pública. Vem uma lei que derruba tudo. Meus irmãos, a nossa promessa é aquela que está em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. E é ali que tem que estar a nossa esperança. É nessa pessoa que tem de estar a nossa confiança. Abra sua Bíblia comigo e vamos encerrar essa mensagem lendo esses versículos. Isaías 9, 6 e 7. É aqui que está a nossa esperança. É aqui, é nessa pessoa que está a nossa confiança e deve estar a nossa confiança. Se algo vai mudar, é com essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E o que Ele nos diz na sua palavra, Isaías 9, 6 e 7?
Porque um menino, vamos juntos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Nos coloquemos em pé e encerremos o nosso culto cantando o hino 116. Neste hino, mais perto